Mas o que é que existe em comum entre Putin, Trump, Lula e Bolsonaro? Se é que realmente existe alguma coisa que os una, né, em uma mesma categoria de comportamento. Pois afirmo que, além da insistência em pretextos ideológicos como direita, esquerda e da obsessão pelo poder, e por isso mesmo, existe algo bem mais importante e sinistro que coloca essas figuras polêmicas no mesmo rol neuropsicológico: os psicopatas. O escritor uruguaio Eduardo Galeano disse que o poder é como um violino: toma-se com a esquerda e toca-se com a direita. Mas aprofundemos esses superficiais construtos, direita e esquerda, e analisemos como operam no mosaico complexo da história e da realidade. Analisemos como esse jogo de palavras une ou contrapõe personagens como Putin, Trump, Lula e Bolsonaro. Isso enquanto seguimos assolados por duas grandes pandemias, uma viral e outra caracterizada pela mentira, pela falsidade ideológica de cunho fascista e ainda mais letal, e que acentua os efeitos da SARS-CoV-2. Essa pandemia ideológica que parece irromper aqui e agora, na verdade, nos assola desde sempre e talvez nunca tenha de fato existido, quero dizer, ideologias de esquerda e direita. Pois montemos juntos esse quebra-cabeças conceitual e ideológico, sobretudo neuropsicológico, e partindo de fatos e de partes componentes da realidade documentada. Mas o que significa direita e esquerda, politicamente falando, né? Estes construtos realmente apontam para a realidade? Existe de fato posições ideológicas à direita ou à esquerda? E o que significam objetivamente? Portanto, quid juris e quid facti? Qual é o juízo? Mas quais são os fatos? Tendo sempre à mão e em mente as ideias do notável filósofo escocês David Hume, né? Assim como do inigualável epistemologista alemão Karl Popper e do eminente historiador da ciência o francês Claude Bernard, né? Esse último consagrado pela história como inventor da medicina experimental, da medicina estritamente baseada em evidências. Pois afirmo que, para endereçar a verdade, um homem verdadeiramente sábio deve interrogar a natureza factual antes, formatando então logicamente suas proposições e seguindo um rigoroso método dedutivo e experimental, tá? Que por sua vez deverá ser continuamente aprimorado. Ele pretende a verdade, certo? Assim, nos tornaremos cada vez mais cientes, conscientes ou conhecedores, sendo essa a síntese do processo científico. Por isso, faço referência a uma tal ciência do direito, assim como me refiro sempre à ciência administrativa, econômica, histórica, né? Scientia, né? Do latim, que significa conhecimento. E o que tem a ciência? O que a ciência tem a ver com esse papo ideológico? Bom, a ciência é o antídoto, ok? E concluo ainda dizendo que, quando pretendemos a justiça, o melhor sistema filosófico ou ideológico que existe é não ter nenhum.
podemos, então, ler a realidade através da ciência biológica, capítulo genética comportamental, complementada pelas neurociências cognitiva, social e evolucionária. Essas são as ciências do homem. E é isso que faremos aqui. A despeito do senso comum, e das carcomidas teorias psicológicas e filosóficas, ok? Traremos aqui a voz da ciência, do homem, e descortinando o homem natural. Esse que também faz política, o homo politicus, né? E começo com um corolário que pretendo demonstrar. Nós somos sectários, in natura. Existe uma tendência natural à segregação entre nós e eles, como na canção do Pink Floyd, sendo este um legado evolucionário. Então, ao longo da saga humana, rivalizamos entre pena branca, pena azul, pele clara, pele escura, e fizemos muito, e ainda fazemos pela diferenciação. Assim, nós utilizamos artefatos para alongar o pescoço, aumentar os lábios, esticar as orelhas, pintamos e marcamos a pele, fizemos tatuagens, né? Até mesmo a linguagem servia ao sectarismo, não ao congraçamento entre bandos e clãs, mas o contrário, para que eles se diferenciassem, né, pelos sons e vocábulos emitidos. Assim, inventamos os dialetos da comunicação primitiva para que não pudessem ser facilmente imitados ou compreendidos. A linguagem, como costumo dizer, parafraseando Steven Pinker, é um instinto que permite uma arte, nesse caso, uma arte marcial, e que evoluiria mais tarde para a linguística. Portanto, nessa fase do desenvolvimento humano, a linguagem ainda não possuía a forma indexada que hoje nos caracteriza, né? Que hoje caracteriza as línguas modernas, né? Utilizávamos antes símbolos, ícones, né, e uma fonética rudimentar, como o povo piranhã na Amazônia até hoje, né? Até hoje em estado neolítico, né? Eles possuem apenas 11 fonemas, né, para os homens, enquanto as mulheres se comunicam com um fonema a menos, com 10 fonemas, né? Um fonema, portanto, é só para os homens, né? Machistas, né, no neolítico. Até nesse sentido, né, somos sectários, diferenciando homens e mulheres, né, do mesmo grupo, né? Isso nos remete a outro instinto indelével em nossa espécie e que caminha para e passo com a arte da linguagem, a categorização. E operando desde categorias simples, como a numérica, até adjetivações bem mais complexas, e até chegar nesses construtos abstratos e fantasiosos de direita e esquerda. Certos povos, por exemplo, não têm o zero no sistema numérico, né? Certos povos primitivos, né? Outros não têm o 1, e alguns povos contam 1, 2 e muitos. Isso significa que os seus desafios não exigiram o domínio de categorias quantitativas e especificidade além desse ponto. A polarização é outra tendência muito forte entre nós, assim como o maniqueísmo, né? Não basta polarizar, mas um é bom e o outro é mau. Nas palavras lapidares de Siddhartha Mukherjee, que eu sempre gosto de citar, né? A tendência ao comportamento, a personalidade, é a primeira derivada de nossa genética. E concluo, e essas são minhas próprias palavras, né, que a cultura é a segunda derivada. Certa feita, enquanto trabalhava em uma empresa multinacional, eu fui matriculado em um desses cursos de liderança, né, e que envolvia a gamificação do contexto laboral. A certa altura, uma psicóloga nos pediu que entrássemos em uma sala onde encontraríamos uma mesa com bonés azuis e vermelhos, orientando ainda que nós tomássemos qualquer boné, colocássemos na cabeça e aguardássemos. Mas as pessoas fizeram mais do que isso.
Antes tímidos e isolados, agora os vermelhos conversavam entre si, devidamente agrupados, enquanto os azuis faziam o mesmo, mas apenas entre os azuis. Us and them, nós e eles. E podemos derivar ainda que o racismo é uma tendência natural e que precisaremos confrontar, mediar e vencer, assim como toda sorte de maniqueísmo. E não é por acaso que escolhemos lados diametralmente opostos para também polarizar e rivalizar em relação às posições políticas, como no caso da recente agressão do ditador russo, o psicopata Vladimir Putin, contra a Ucrânia. E então estamos mais uma vez divididos. Vale pontuar ainda que aderimos emocionalmente às ideologias, para só então tentar justificar essas adesões em termos lógicos, quando não existe lógica alguma. E existem argumentos baseados em evidências e boas justificativas, mas existem argumentos falaciosos e tendenciosos e em profusão. Um ditador não precisa de argumentos, ele precisa de pretexto e vontade. Mas, e retomando o ponto, realmente existe um processo discernível, um viés de comportamento que nós possamos chamar de direita. Existe, analogamente, um comportamento característico, distinguível, que caracterize um viés à esquerda. Desconfio que a realidade não coincida com tal dicotomia em sua forma pura, senão miscigenada, confusa ou até mesmo indistinta. E desconfio que falta uma peça fundamental nesse quebra-cabeças dentro do debate público, mas quero guardá-la para o grande finale. Então, para montar o quebra-cabeças, comecemos por definir semanticamente tais construtos. O filósofo italiano Norberto Bobbio sugere que o critério fundamental para distinguir a esquerda da direita é a diferença de da atitude dos homens em face ao ideal da igualdade. E gostaria de manter em mente a denúncia de Galeano. E para quem direita e esquerda são uma mera questão de discurso oportunista. Então, o que significa ser de esquerda? Atribui-se à esquerda qualidades como o coletivismo, a igualdade, a fraternidade, a liberdade. Mas será que isso coincide minimamente com a realidade? Grupos de esquerda realmente respeitam esses princípios? Atribui-se à direita aspectos como o nacionalismo, o conservadorismo e o respeito às tradições, com destaque para a religião. E isso induz uma boa sorte de xenofobia, preconceitos diversos e racismo, além do incentivo ao uso da força para garantir certa uniformidade no entendimento destes ditames. O que, curiosamente, também induz certo comportamento coletivo, do tipo rebanho, e não é por acaso que a metáfora é tão frequente nos círculos ditos religiosos. O slogan tradição, família e propriedade é panfletado por grupos ditos conservadores. Mas será que movimentos de direita realmente observam esses princípios? E nesse ponto, posso até antecipar que reconheço muitas dessas características em grupos direitistas, onde o mais curioso não é a observância, mesmo sulcada de contradições desses princípios, mas o que é curioso para mim é o fato de que esse grupo considere esses princípios necessariamente ou tacitamente virtuosos. Eu não me preocupo tanto com o respeito às instituições abstratas da família e da propriedade, mas me levanto para questionar o dito respeito cego à tradição.
Bom, primeiro e sem demora, justifico a minha alegação de instituições abstratas, ok? Já que a figura da família nuclear humana é muito recente e dista bastante de nossa origem como clã, ok? E sem espaço para a monogamia, que também não é natural em nenhuma espécie de grande mamífero, né? E nós vivemos quase a totalidade dos 200 mil anos que nos caracterizam como espécie, né? Sem a existência de famílias nucleares, né? E sem o conceito de propriedade. E que pese, né? A família e o casamento são excelentes instituições, assim como o amor romântico. Eu particularmente aderi a isso, né? Mas são abstrações e não construtos emergentes da nossa natureza. Antes e até mesmo, ok, família e monogamia contrapõem a nossa tendência natural. Ou seja, afirmo com base nos fatos devidamente interpretados pela biologia e pelas neurociências cognitiva, social e evolucionária, que a monogamia não é a regra da nossa espécie e nem para nenhum outro grande mamífero, como eu disse. Mas a tradição é um contrassenso em todos os sentidos e só atende a uma finalidade: a concentração do poder e sua perpetuação. Eu afirmo que a tradição é antinatural e tem contornos fascistas e não merece qualquer adjetivação como virtude. Já que, se a tradição fosse respeitada como um conceito pétreo, estaríamos estagnados na primeira descrição tradicional. Pensem bem nisso. Se o passado deve ser recapitulado sempre e sem chance para mudança, viveríamos eternamente cultuando um certo estado primitivo ou tradicional e circunscrito a uma época específica ou a um grupo específico, como os Amish nos Estados Unidos, e para quem as tradições da época da primeira colheita em solo americano devem ser mantidas, congeladas, cristalizadas e não podem ser jamais discutidas, né? Roupas, costumes, fontes energéticas, né, de alimento, artefatos, devem ser mantidos naquele estágio de desenvolvimento. Mas notem que essas mesmas tradições renovaram tradições anteriores, ou seja, aquilo que consideram tradicional hoje, de certa forma, revolucionou tradições anteriores. Ou ainda, será que somente direitistas praticam o conservadorismo e o sectarismo? Afirmo que não. Mas por ora gostaria de fortalecer a tese de que, se não existe virtude na tradição da direita, também não existe virtude nos discursos da dita esquerda, também de inclinação tradicional. A esquerda também cultua a tradição, ok? Ambos, direita e esquerda, cultuam a tradição. Portanto, denuncio esse interesse comum, né? Já que, na minha visão, o que pretendem é conservar o poder, não importando o lado do discurso. Por outro lado, reconheço virtude nos princípios pétreos do iluminismo e que nortearam a vigorosa independência americana e que, como feedback, impulsionou uma aterrorizante Revolução Francesa. Reconheço a força evolucionária da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, sintetizados em 3 princípios sólidos: liberté, égalité e fraternité. E quem discutirá a virtude de tais princípios? Inspirados, por sua vez, na igualmente virtuosa Declaração de Independência dos Estados Unidos, né? Assinada na Filadélfia em 1776 por Jefferson, por John Adams, por Benjamin Franklin, Robert Livingston e um Roger Sherman. Pois havia um Sherman entre eles, né? Que bom, né? Portanto, podemos ver que a Declaração Francesa tem clara influência da Declaração Americana, apesar do
movimento americano ter forte influência do dito iluminismo, né? Foi uma retroalimentação, já que o iluminismo tem claros matizes do pensamento francês, né? E eu destaco aí, né, nesses matizes do pensamento francês, as figuras de Voltaire, eu tenho um busto dele ali atrás, e Diderot, mas suprimo propositadamente os nomes de Descartes e Rousseau. Considero ainda que o iluminismo é genuinamente anglo-saxão, com Francis Bacon, John Locke, David Hume e Adam Smith na vanguarda, né? Além da participação indelével do italiano Cesare Beccaria e do holandês Baruch Spinoza, que soube polir suas lentes para examinar a realidade e esteve, como sempre digo, quase lá. A revolução científica em curso desde o século XVI alimenta, portanto, o iluminismo com fatos. E essa revolução silenciosa, porém cataclísmica, né, se transmutaria em um processo evolucionário científico que se estende até os nossos dias, sendo a inclinação científica, como veremos, também inata. Portanto, a nossa busca pelas virtudes advogadas pela esquerda nos levam à Revolução Francesa e, mais especificamente, ao Parlamento francês, sob o reinado de Luís XVI, onde os apoiadores do rei se sentavam à direita, enquanto a sua oposição se sentava à esquerda, e nomeadamente os jacobinos, né, liderado por Robespierre, né, se sentavam à esquerda. O politólogo português Nogueira Pinto arbitra que, abre aspas, à esquerda temos o otimismo antropológico, o utopismo, o igualitarismo, o democratismo, o economicismo, o intencionalismo, e à direita o pessimismo, o pessimismo antropológico, o anti-utopismo, o direito à diferença, o elitismo, o anti-economismo, o nacionalismo, etc. Fecha aspas. Mas existem severas contradições em termos nesse arbítrio, já que como a direita pode ser anti-utópica e religiosa? Se a religião é a epítome da utopia, né, no paraíso. Como a esquerda pode ser internacionalista se é sumamente nacionalista, assim como a direita? Como a esquerda pode ser otimista quando a antropologia se aparta o homem da natureza, tratando como um mero construto, um homo politicus, né, como eu disse? Como a esquerda pode ser democrática, sendo claramente autocrática, né, em sua prática, né, assim como a direita? E lanço a minha carta sobre a mesa, né, com a peça central e que dá estrutura ao quebra-cabeças. As frágeis categorias nomeadas por esquerda e direita nada podem diante de uma categoria desconhecida de muitos e que fala com a realidade e os fatos. Estamos falando de psicopatas, cujo espectro é bem descrito no cluster B do Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais. Estamos falando do transtorno de personalidade social e com uma distribuição genética e comportamental estimada em 6% da população global, o espectro do psicopata, né? Subindo para 66% entre presidiários, quase 80% no topo das hierarquias públicas e privadas. Estou afirmando que psicopatas escalam essas hierarquias com trejeitos à esquerda e à direita, mas que não passam de meros truques e meios para a manipulação de seu eleitorado. Isso quando precisam lidar com um eleitorado. Caso contrário, escancaram sua volúpia de poder, né? Como no caso da Rússia, da China, né? Dessas ditaduras, né, antidemocráticas. E retornamos à questão de Galeano, e
E projeto essa questão na figura do notável Maximilien Robespierre, que representou o fenômeno de forma clara e explícita como ninguém, transmutando-se ele mesmo da esquerda para a direita, enquanto escalava o poder para conservá-lo em seu regime de terror. O que vemos de fato é a luta entre apoderados e não apoderados em um teatro de psicopatas. E essa luta, ela também acontece dentro de nós, em nossa personalidade. Psicopatas, pela ausência de escrúpulos, remorso, empatia, escalam com mais facilidade o topo das hierarquias institucionais. E, naturalmente, o fazem pisando sobre os demais em uma sina ambiciosa, egocêntrica e narcisista. Este é o ponto. Pois Robespierre, antes, preocupado com o ser humano, contrário à pena de morte, manda decapitar não só a Luís XVI e Maria Antonieta, mas a outros 50 mil franceses. Ele assina de próprio punho 400 execuções semanais como sentença capital contra os ditos, abre aspas, inimigos da revolução, fecha aspas. Igualdade, fraternidade, liberdade de expressão, jamais. A guilhotina inventada pelo médico francês Joseph Ignace Guillotin é uma encomenda dos revolucionários para humanizar a execução e supostamente eliminando o sofrimento pela seção do tronco encefálico. Mas o que diremos dos dias, horas, minutos e segundos que antecediam uma execução sumária e injusta? Antes, Robespierre pretendia livrar o povo da religião. Agora cria sua própria divindade, a deusa da justiça, produz sua própria versão dos 10 mandamentos, assim como cria uma data festiva para marcar a sua ascensão ao poder. Manda pintar um quadro onde ele é retratado acima da justiça, envolto em névoa e aura celestial, pois este que ficou conhecido como o reinado do terror não fez mais do que substituir uma autocracia por outra. Uma mera mudança de lado de uma mesma moeda, o poder concentrado, absoluto e opressor. E essa situação insustentável culminaria com uma última execução antes da aposentadoria do instrumento de morte humanizada, quando a cabeça do próprio Robespierre rola e é servida literalmente em uma bandeja. Sabemos ainda que Robespierre, deposto e ferido a bala, aguardou sobre uma mesa, baleado, enquanto seus algozes definiam o seu destino. Deve ter sido terrível. Portanto, Robespierre pretendeu o poder e, para isso, segurou o violino com a mão esquerda, entabulando um discurso dito de esquerda, progressista, subversivo, já que pretendia subverter o poder em seu favor, para depois, empossado, passar à posição de conservar este poder. Essa é a exegese do poder, que pendula entre truques de direita e esquerda para esconder o que de fato existe, o que de fato coincide com a realidade. Psicopatas apoderados lutando contra psicopatas desapoderados, enquanto não somos mais do que massa de manobra. Esquerda e direita não passa de ladainha. A questão aqui é o psicopata ambidestro. Mas até quando? Isso une personagens como Putin, Trump, Lula e Bolsonaro em franco desprezo pela vida, pela honra, pela verdade. Estes personagens, em diferentes graus de insanidade, mentem e manipulam, corrompem e usurpam, sem escrúpulos, sem dignidade alguma, sem compaixão, sem consciência. E afirmo, será precisamente pela tomada de consciência e pelo conhecimento
que nos livraremos de males ainda maiores. E essas aberrações evolucionárias vêm e vão, pendulando pela história, e nos arrastam em delírio e ilusão, enquanto o nosso destino se desenrola em uma espécie de curva ascendente em forma de serra. Sim, estamos ascendendo, melhorando, né? Isso porque o conhecimento permanece, resiste, insiste, persiste e penetra. Sempre. E repito o aforismo de Galiano: o poder é como um violino, sim, toma-se com a esquerda e toca-se com a direita, toma-se com um papinho de esquerda e toca-se, conserva-se com um papinho de direita. E repito também a questão que se impõe: quid juris, quid facti? Qual é a sua ideologia? Mas quais são os fatos? Confesso estar particularmente farto deste estúpido debate entre esquerda e direita, enquanto os tanques avançam sobre inocentes na Ucrânia. Um psicopata, eu disse, não precisa de motivos, não precisa de argumentos, mas pretextos e oportunidade. Putin, Trump, Lula e Bolsonaro, a carcomida ditadura chinesa, assim como falecidos Chaves, Maduro, Fidel e companhia, Berlusconi, Hitler, Lenin, Stalin, Mao, só pretenderam o poder ilimitado. Psicopatas, doentes. A superficialidade dos argumentos em favor de adesões ou contraposições demonstra profunda ignorância, imaturidade e infantilidade, e por que não dizer desonestidade. A bipolaridade esquerda-direita demonstra que você nada sabe sobre a realidade que o cerca e sobre a realidade que o habita. Demonstra que você não sabe nada sobre ciência, sobre ciência histórica, sobre a natureza humana, ou não quer saber, limitando-se à defesa abjeta de seus fracos ardis por mero interesse. Sim, você. Como se defendesse um time de futebol ou uma religião, e de fato trata-se do mesmo fenômeno. Lembrando ainda que quem defende com argumentos de ocasião o que diz praticar por uma questão de princípios, não merece respeito ou confiança e mente. E aquele que despreza os fatos zomba sobejamente da verdade. E o extraordinário filósofo alemão Karl Popper também se fartou dessa conversa fiada e muito antes de mim, denunciando as diversas falácias retóricas articuladas nesses discursos, assim como a evidente e falaciosa manifestação do dito discurso da autoridade por parte daqueles que Popper chamou de inimigos da sociedade aberta, em uma espetacular obra de 2 volumes. Eu comprei 2 vezes. Popper fez muito pela epistemologia, deixando um legado que dificilmente será superado. Popper abordou a questão do fascismo e o fenômeno que ele batizou de historicismo, ou a invenção do líder indefectível, a revelação que só esse mito alcança, o povo escolhido, a terra prometida, o inimigo oculto, de quem o líder o defenderá, desde que você abra mão de sua liberdade, de sua consciência, e curve-se e ajoelhe-se, ou repita uma saudação que o responsabilize por todo o mal que será perpetrado no falso pretexto de combater o mal. Direita e esquerda, em inglês right wing and left wing, ou asa direita e asa esquerda, necessárias a um só voo, a águia predadora de homens, os psicopatas ambidestros em seu voo carnívoro. Na dedicatória de A Sociedade Aberta e os seus inimigos, Popper escreveria, abre aspas, in memoriam dos incontáveis homens e mulheres de todos os credos, nações ou raças,
vítimas da crença fascista e comunista nas leis inexoráveis do destino histórico, fecha aspas. Sendo esse o caso da Ucrânia invadida por Putin. E em A Pobreza do Historicismo, Popper agradece a colaboração de um ex-aluno, Dr. Carl Hilferding, que logo seria vítima da Gestapo e das superstições historicistas do Terceiro Reich. E esse livro demorou a ser reconhecido pelo público porque foi rejeitado inúmeras vezes pelos periódicos ditos filosóficos e que não escondem certa ojeriza pela verdade. Como em Kant, abre aspas, não desejo ocultar o fato de que só posso encarar com repugnância a inflada presunção de todos esses volumes saturados de sabedoria, como os que agora estão em moda. De fato, estou plenamente convencido de que os métodos aceitos devem aumentar infindavelmente essas loucuras e disparates, e de que mesmo a completa aniquilação de todas essas fantasiosas realizações não chegaria possivelmente a ser tão prejudicial quanto essa, olha bem, hein? Ciência fictícia com sua maldita fertilidade. Isso é terrível, isso é abjeto, é fascista, isso é Kant, fascista. Ou em Durkheim, abre aspas, sempre que um fenômeno social é explicado diretamente por um fenômeno psicológico, podemos ter certeza de que a explicação é falsa, fecha aspas. Ele fecha qualquer possibilidade de entendimento e já estabelece um dogma de qualquer explicação do comportamento humano pela psique humana é falsa. Durkheim quer viver de historinhas e versões de escrivaninha enviesadas por ideologias suspeitas e oportunistas, em confronto com os fatos. Você quer realmente ver? Você quer endereçar a verdade? A neurociência e a genética estudaram o comportamento humano, desbancando teses ideológicas também, de cunho psicológico, para entender realmente o fenômeno dos ditadores ao longo da história. A categoria aqui, o assunto aqui, repito, é o comportamento de psicopatas escalando o topo das hierarquias públicas e privadas, e nada mais. A neuropsicologia, conforme alertou Augusto Conte, sempre terá a última palavra. Bom, ele falou em psicologia, a neuro é por minha conta. E aí está, o fenômeno vivo em Putin, Trump, Lula e Bolsonaro, ditaduras de esquerda, de direita, fascismos de esquerda e de direita, no sentido amplo, do historicismo descrito por Popper. Aí estão. E aí estão os vídeos da guerra iniciada unilateralmente por Putin, com o único propósito de expandir as fronteiras de seu império de terror. Essa é a verdade estampada, fazendo de minha retórica um fato com a concretude de corpos humanos empilhados. Considere as dimensões de corpos humanos e considere as dimensões de seus respectivos caixões, caixas simples, sem qualquer adorno ou afetação fúnebre, caixas para guardar corpos que na maioria das vezes foram amontoados em covas ou nem isso. Então, empilhemos esses corpos com ditadores de direita e esquerda, seus algozes. Contemple os monumentos da sandice humana erigidos por esses psicopatas. Equivocam-se os que pensam que regimes autoritários podem acomodar a ciência. Russos e chineses praticaram largamente a pseudociência como shows de crendices sobrenaturais, assim como Trump, entre outros imbecis republicanos nos Estados Unidos, e assim é com Bolsonaro e com Lula. O fenômeno aqui é outro, no caso da dita ciência comunista, ou seja, é a mera substituição de divindades monárquicas religiosas, ditas de direita,
por novas divindades, agora chamadas de esquerda. O culto a Lenin embalsamado no Kremlin, outra divindade. E retornamos ao historicismo denunciado por Popper, mais uma vez. A tentativa de escrever a história, mentindo, distorcendo o passado, inventando justificativas para o controle absoluto do presente. E mais uma vez temos o povo escolhido, onde frutificará o nacionalismo, a xenofobia, o sectarismo, o racismo, o líder indefectível, a revelação. Só ele possui o povo escolhido, a terra prometida, e fascismos diversos em grau, mas não em tipo. A eterna luta de créditos, divindades, deuses, ou a eterna luta de classes ou de raça, onde o inimigo é fundamental, sendo a oportunidade para que o ditador solicite que você renuncie à sua liberdade e reflexões, para que assim ele possa lutar em seu nome contra o inimigo. Então, demônios serão conjurados e congêneres. O mal comunista, o mal capitalista, o mal esquerdista, o mal direitista e até mesmo a demonização do dito cientismo ou cientificismo, mas que não passam de alegorias e desculpas fascistas, sempre bem distantes da realidade e da realidade do homem natural. São alegorias construídas para o controle absoluto e o poder supremo. A revelação que só o líder supremo possui e a concentração de poder, assim como a supressão das liberdades individuais. De Heráclito de Éfeso, a República Platônica, passando por Descartes, Hegel, Marx, Engels, e desembocando em Heidegger e em todo o confuso quadro ideológico absurdo de nosso tempo, onde assistimos a homens executando a sentença de deuses ou semideuses criados por outros homens, com base em suas alucinações e sede de poder. E o sangue derramado. E não podemos tolerar o intolerante, sendo essa outra contribuição de Popper, ou paradoxo da tolerância, e responde à questão de por que não podemos ter um partido nazista e por que devemos sim usar a força contra Putin já. E sem o risco de igualar-nos ao psicopata e ditador russo. Suspeito que vivemos em um pêndulo comportamental, histórico e cultural que varia de contexto para contexto, mas uma espécie de movimento pendular entre extremos, direita para esquerda, da esquerda para a direita, dois extremos similares. E faço uma analogia entre esses extremos e bipolaridade política, ou esquerda e direita, onde o plano, do pêndulo, o plano é a realidade intangível, afinal. O centro é a posição do conhecimento e o ponto mais próximo entre a esfera que pendula e a realidade. Os extremos, por conseguinte, demarcam os pontos mais distantes da realidade. As crendices de direita, as crendices de esquerda, mas sempre crendices. Esses são os extremos messiânicos em Popper. A contraposição ao fascismo é o conhecimento. O momento em que o pêndulo atinge sua maior velocidade, o desenvolvimento, a produção, o avanço, este é o maior momentum. Os extremos conservam maior energia potencial e tensão, e onde estagnamos, olhando para o passado, inertes, sem inovação, sem liberdade criativa, e ao contrário, vivemos nesse momento em tensão extrema, onde a pandemia revelou o horror da ignorância, que Camus já denunciava em seu tempo. Pois essa é a minha visão pendular inexorável da história e do papel da ciência que emerge diretamente de nossa natureza. Assim, também afirmo que a tendência ao conhecimento é inata e um desígnio natural e nos caracteriza como espécie. Mas existem verdades? Existe uma tal verdade absoluta? A primeira questão é objeto de trabalho da ciência.
Já a segunda parte trata de pressupostos fechados, dogmas religiosos e ideologias fascistas. Mas sim, podemos sim afirmar que existem verdades, existem asserções verdadeiras, assim como proposições mais corretas do que outras e em diferentes gradações de erro. E sabemos disso com ainda mais segurança depois de Tarski, Russell, Fresh, Popper, Sagan e Asimov. Enfim, feliz do homem que pode optar pela verdade. Feliz do homem que pode ver e admitir o que vê, que pode ver e testemunhar, que pode ver.